Vamos ler a Bíblia. Romanos capítulo 12. Oh, obrigado, Jesus. Oh, doce presença. O Espírito Santo, Ele é manso como uma pomba, mas Ele não é uma pomba. Mas Ele é indomável como um leão, mas também não é um leão. O Espírito Santo vem como um vento, mas também não é o vento. Ele se manifesta como um fogo, mas não é um fogo natural. Ele embriaga como um vinho. Tem gente já ficando meio embriagado hoje aqui. Mas ele não é um vinho físico. O Espírito Santo não é algo, o Espírito Santo é alguém. E quanto mais nós conseguimos entender a nossa dependência dele, quanto mais o nosso desespero por ele aumentar, mais vamos conhecê-lo, mais seremos conduzidos por ele. Obrigado, Espírito de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Se continuar comigo, eu quero orar um pouco daqui a pouco. Então eu não vim hoje para pregar, gente. Eu não vim hoje aqui para pregar. Eu vim aqui para desfrutar da presença do Senhor com você hoje aqui. Aleluia. Você não sabe o quão precioso é esse ambiente. O mundo está perdido, gente. O mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui como se estivéssemos dentro de uma arca. O dilúvio lá fora destruindo tudo. Mas você está guardado na arca. Essa arca se chama Jesus. Eu acabei de chegar de uma das cidades mais visitadas de todo o mundo, Nova York. Uma cidade muito tecnológica, muito bem estruturada, mas um caos. Eu me senti dentro de Sodoma e Gomorra, um desespero. Nós estamos dentro dessa arca. Valorize isso, jovem. Valorize isso, jovem. O mundo está perdido, mas o Senhor tem guardado os seus. O Senhor tem levantado os seus. Você está aqui nessa noite porque o Senhor te escolheu como remanescente nessa geração. Alguém consegue crer nisso? O Senhor te chamou como remanescente nessa geração. Alguém inconformado? Tem alguém inconformado? Romanos 12, 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Tome o seu lugar, aplaudindo ao Senhor por essa palavra. O
tema dessa conferência é inconformados. E é um tema que particularmente me chama muita atenção. Gosto muito desse tema, por experiência, por vivência pessoal, como um inconformado nessa geração. Eu creio que Deus está despertando novos inconformados, homens, mulheres, jovens e crianças, que não vão se perder e que não vão ficar de fora desse último e poderoso avivamento. Glória a Deus, 3 pessoas estão acreditando nisso, já é um bom começo. Pedro, Tiago e João eram os 3 íntimos, né? Mas eu creio que Deus está levantando uma geração de remanescentes, que não vão ficar de fora desse último e poderoso avivamento. Já estamos caminhando melhor, 12 pessoas agora estão crendo. Com 12 pessoas Jesus virou o mundo de cabeça para baixo. Já dá para colocar Guarujá de cabeça para baixo. Muitas pessoas já ouviram essa palavra e têm a consciência que é necessário viver uma metanoia, é necessário viver uma mudança de mente, é necessário viver uma mudança de rota, é necessário viver um novo estilo de vida. Muitas pessoas sabem que essa renovação e transformação do entendimento precisa acontecer. Muitas pessoas cresceram em um lar, seguindo um padrão, e estão repetindo esse mesmo padrão nos seus dias, e a próxima geração acaba repetindo os mesmos padrões, e nós vemos padrões familiares, até padrões debaixo de espíritos familiares malignos que vão operando de geração em geração. O avô era bêbado, alcoólatra, o pai alcoólatra, e o filho está começando a beber. Nós vemos que há um padrão que muitas pessoas cresceram, e muitas pessoas sabem que não podem viver aquilo que os seus pais ou antepassados viveram. Sabem que esse padrão trouxe uma desgraça para a família, trouxe uma certa limitação para a família. Porém, mesmo querendo viver essa mudança, essa transformação, não conseguem, porque não sabem como viver essa mudança. Muitas pessoas estão aceitando alguns padrões que foram estabelecidos por esse mundo, não só os padrões familiares, mas padrões desse mundo, padrões que foram estabelecidos, constituídos por Satanás e seus demônios. Como eu já disse aqui, o mundo jaz no maligno. Muitos sabem que precisam viver essa metanoia, mas não conseguem compreender como viver essa metanoia, como romper isso. E a única forma de rompermos isso é nos inconformar. Precisamos ser inconformados. Paulo está dizendo aos romanos: não vos conformeis com este mundo. A primeira coisa que precisamos é nos posicionar e dizer: eu não vou aceitar esse mesmo padrão na minha vida, eu não vou aceitar esse mesmo padrão no meu casamento, eu não vou aceitar esse mesmo padrão sobre os meus filhos, eu não vou aceitar esse mesmo padrão na minha realidade financeira, eu não vou aceitar esse mesmo padrão na minha vida profissional. Se ninguém da minha família se formou no ensino superior, eu vou ser aquele que vou quebrar esse padrão.
Se ninguém da minha casa viajou para outras nações, eu sou aquele que vou quebrar esse padrão. Se ninguém da minha casa teve um casamento alinhado aos padrões da palavra de Deus, eu serei aquele que vou quebrar esses padrões. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos aceitar os mesmos padrões que já foram estabelecidos diante de nós. Chacoalhe esse irmão que está do seu lado, diga assim: você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Sabe qual é o problema? Nós, como bons cristãos ou bons evangélicos, nós aprendemos a esperar que Deus faça alguma coisa. Eu quero te dar uma notícia, uma boa notícia. Aquilo que Deus precisava fazer, Ele já fez. Eu preciso te dizer nessa noite que o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já veio. O Verbo se fez carne e Ele habitou entre nós, revelou a glória do Filho unigênito de Deus. Ele pagou o preço dos nossos pecados. O profeta Isaías vai dizer que o castigo que era para nós, que nos traz a paz, estava sobre Ele. Ele morreu. Não forçaram Ele para a cruz. Ele decidiu se entregar por mim e por você. Não forçaram, Ele se entregou em direção ao matadouro. Ele foi chicoteado por mim e por você. Ele foi humilhado por mim e por você. Ele foi crucificado, morreu. E o diabo pensou que tinha conseguido a sua grande vitória. E a história diz, a Bíblia diz que ao terceiro dia, Maria vai ao sepulcro e a pedra já não está no mesmo lugar. E ela olha o homem e pensa que é um jardineiro. E disse: você viu onde colocaram o mestre? E ele disse: porque você procura nos mortos aquele que vivo está. Mas antes disso acontecer, a Bíblia diz que ele foi até as profundezas do inferno. Ele tomou a chave da morte das mãos de Satanás. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus fez por mim e por você o que nós jamais poderíamos fazer. Diga o que, apóstolo? Jesus nos tirou do inferno. Deixa eu explicar para você. Toda pessoa que está vivendo sem Jesus não vai para o inferno, já está no inferno. Toda pessoa que está sem Jesus não vai ser condenado, já está vivendo debaixo de condenação, está indo para o inferno. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8: ei, portanto, agora nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Jesus foi aquele que invadiu o inferno, fez o que eu e você não podia fazer. Ele rasgou o nosso escrito de dívida, Ele recebeu, nos deu o direito do perdão, da reconciliação. Ele nos tira desse lugar de condenação. E agora Ele promete aos seus discípulos que rogaria ao Pai para Ele enviar outro, o Espírito da verdade, o Espírito
Santo. E agora passa-se os dias de Pentecostes, e Jesus agora se assenta à destra de Deus. E a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 2. Ah, Senhor, quem dera acontecesse hoje aqui o que aconteceu em Atos 2. Tem alguém para provocar isso nessa noite? Tem alguém que deseja isso mais do que o dinheiro? Tem alguém que deseja isso mais do que o ouro? Tem alguém que deseja isso mais do que ser aceito? Tem alguém que deseja isso mais do que a fama? Tem alguém que deseja isso mais do que os seus sonhos? Se você deseja isso, se prepare, porque hoje você será tomado pela presença do Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouve-se um som de um vento veemente, que encheu toda a casa, e línguas repartidas como que de fogo repousaram sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios. Tinha gente assim em Atos 2, ó. Tinha gente assim em Atos 2. Eu acho que hoje pode acontecer isso aqui. Eu acho que hoje pode acontecer o que aconteceu em Atos 2 aqui. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Aí algumas pessoas disseram assim: esses homens estão embriagados a essa hora do dia. Eles ficaram confusos, porque toda pessoa que não está esperando o Espírito Santo vai ficar confuso. Toda pessoa que não está orando pelo poder do Espírito Santo vai ficar confuso. Toda pessoa que vai para o culto querendo uma bênção material, quando o poder de Deus vem, fica confuso. Toda pessoa que vai para a igreja querendo uma bênção, quando vai para a igreja e o poder do Espírito Santo vem, ele fica confuso. Por quê? Porque ele não estava orando por isso, ele não estava esperando por isso. Mas a Bíblia diz que aqueles 120 foram tomados pelo Espírito Santo. Os outros olhavam e falavam: alguma coisa está acontecendo de errado, essa hora do dia eles estão bêbados. E aí foram procurar o líder daquela bagunça santa. E a Bíblia diz em Atos 2: e levantaram Pedro, porque o líder não estava todo na postura. O líder é o que estava no chão, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz: e levantaram Pedro. E quando Pedro se coloca de pé, ele começa a pregar a sua primeira pregação, o seu primeiro sermão. E ele diz para aqueles homens: ei, varões galileus e de toda a Judéia, esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, mas o que está acontecendo aqui foi o que foi declarado pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os filhos e as filhas profetizarão. A palavra não é que os filhos e as filhas seriam depressivos. A palavra não é que os filhos e as filhas se cortariam. As palavras não é que os filhos e as filhas tomariam remédios controlados para dormir. A palavra não é que os filhos e as filhas se tornariam homossexuais. A palavra é que os filhos e as filhas profetizarão. Os anciões terão sonhos e os jovens terão visões. Naquele dia, quase 3.000 almas se converteram, debaixo de um poder extraordinário do Espírito Santo. E agora, esses homens se tornam imparáveis. Nem a morte pôde parar eles. Quando vai crucificar Pedro, Pedro diz: eu não sou digno de morrer como meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Esses homens não tinham medo da morte. Então eu quero te dar uma notícia: o melhor de Deus já veio.
nós estávamos indo em direção ao inferno, nós estávamos indo em direção à condenação eterna. Deus, em sua rica misericórdia e no seu grande amor com que nos amou, ainda quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas iniquidades, Ele nos reconciliou através de Cristo, juntamente com Ele, Ele nos deu vida, agora temos direito à salvação. O que eu preciso mais? Nós precisaríamos do Espírito Santo. O Espírito Santo já veio. Olha para o seu irmão e diga: o melhor de Deus já veio. Agora alguém precisa fazer alguma coisa. Eu não posso aceitar os mesmos padrões. Eu não posso aceitar viver o que todo mundo vive. Eu não posso aceitar os padrões desse mundo. Eu preciso ser alguém inconformado com isso. Sabe o que significa se conformar? Porque Paulo diz: não vos conformeis. Se conformar significa ficar parado. Se conformar significa não fazer nada. Se conformar significa não trabalhar. Se conformar significa não ter nenhum tipo de atitude. Eu estou pregando para uma igreja, e eu estou pregando para uma geração de jovens que não vai ficar parado. Meu Deus do céu, alguém precisa acreditar nisso. Eu estou pregando para uma igreja, eu estou pregando para uma geração de jovens que não vai aceitar o que o mundo está dizendo. Vai usar o Instagram para pregar a palavra, não vai ser para coisas do mundo. Vai usar o Facebook, Snapchat, vai usar as redes sociais para propagar o Evangelho. Eu estou pregando para uma geração de jovens que vai virar Guarujá de cabeça para baixo. Se tem alguém que acredita nisso, por favor, reaja ao nível que você acredita nessa. Tome seu lugar. Não podemos nos conformar. Não podemos ficar parado. Jesus já veio, morreu, ressuscitou. O Pai enviou o seu Espírito. Temos a sua palavra. Precisamos urgentemente parar de priorizar as nossas vontades, parar de priorizar os nossos desejos e colocar o reino de Deus como prioridade absoluta sobre a nossa vida. Senão não vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 João capítulo 2. Já vamos adorar já. Se quiser já pode adorar também. 1 João 2, 16. Vamos para o 15. Vamos lá. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ai meu Deus, preciso falar isso. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu estou vivendo diante de uma geração que já estão achando que é normal ter uma playlist gospel e uma playlist de funk. Eu estou vivendo em uma geração, Felipe, que para algumas igrejas
E para algumas pessoas é normal ter uma playlist de adoração e uma playlist de sertanejo, porque vão dizer que a Bíblia não diz que é pecado escutar música do mundo, mas o apóstolo João nos instrui em sua palavra, em sua epístola: não amem o mundo e nem as coisas do mundo. Meu Deus, algumas pessoas estão virando o olho, estão fazendo assim com a mão. Fica tranquilo, não vai manifestar nenhum demônio hoje aqui, não vai atrapalhar essa reunião. Mas tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Não amem o mundo e nem as coisas que há. O sertanejo é música de quem? O funk é música de quem? O pagode é música de quem? Porque o amor do Pai não está. Por isso estamos vendo jovens depressivos, mas que não falta nenhum culto no domingo. E como conseguem ser depressivos? Viver com tanto medo? Porque estão querendo as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo não querem largar as coisas do mundo. Meu Deus, meu Deus, vai haver uma ativação espiritual hoje aqui. Vai haver uma ativação de dons hoje aqui, de poder hoje aqui. Ei, jovem, é necessário abrir mão daquilo que é do mundo. Não pega nada, pega. É por isso que o amor do Pai não tem se manifestado. É por isso que há tanto medo. Porque nessa mesma epístola, apóstolo João diz que aquele que conhece o amor do Pai, que é o perfeito amor, esse amor lança fora todos. Eu duvido você conhecer alguém que acorda de manhã, bom dia Espírito Santo, escutando louvor, que vai para o trabalho escutando louvor, que sai do trabalho escutando louvor, que vai dormir orando, que no celular só tem coisa que edifica. Eu duvido você conhecer alguém que vive nesse estilo de vida, que está com medo, que está com crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Você não conhece, sabe por quê? Porque o amor do Pai está se manifestando nele dia após dia, porque ele decidiu abrir mão daquilo que é do mundo. E quando o amor do Pai se manifesta, lança fora todos os medos. Meu Deus, aqui vai acontecer algo poderoso nessa noite. Ei, posso pregar ou não posso? Sabe qual é o problema? Quem gosta de ouvir música do mundo não são crentes que se converteram agora, são crentes que nasceram no berço evangélico. Sabe por quê? Porque viveu o tempo inteiro na igreja, mas sempre querendo conhecer o mundo, sempre querendo dar um pulinho no mundo. Mas na verdade, todo aquele que está dentro da igreja que quer dar um pulinho no mundo é porque não conheceu Jesus. Conheceu a igreja, pode até conhecer o pastor, o apóstolo, o bispo, pode até ter visto o anjo, mas não conheceu Jesus ainda. Porque uma vez que você recebe a revelação de quem é Jesus e do que ele fez na sua vida, você nunca mais vai querer as coisas do mundo. Você nunca mais vai desejar o mundo. Nunca vai se passar pela sua cabeça em um dia você se desviar. Sabe por quê? Porque não dá para fugir da cruz. A obra do Calvário é mais do que suficiente para nos tirar do mundo. O tema dessa conferência é inconformados. Tem alguém conformado hoje aqui? Tem alguém conformado hoje aqui? Bate na mão desse irmão que está do seu lado e diga assim: é hoje. Vai ter que excluir a playlist. Com mais que a neve.
Pastor, por que você prega com tanta convicção? Porque eu vivi isso. Conheci a igreja, meus pais pastores, sabia como começava o culto, como terminava. Participei das escolas dominical e tem que participar. Conheci a casa do pastor, a família do pastor. Mas com 12 anos fui querer conhecer o mundo. Sabe por quê? Porque eu conhecia tudo isso, mas não conhecia Jesus. E esse é o problema. Quando não conhecemos Jesus, sempre vai faltar algo para nos preencher. Então eu fui buscar no cigarro, eu fui buscar na maconha, eu fui buscar nos pagode, eu fui buscar nos funk, eu fui buscar na cocaína. Com 16 anos de idade eu já era um traficante. Vivi como escravo de Satanás. Mas em outubro de 2008, todos que andavam comigo já estavam mortos ou presos, só faltava eu. Em outubro de 2008, eu tive uma experiência pessoal com Jesus, dentro de uma casa de 2 cômodos, dentro de uma favela que eu morava. Eu caí em arrependimento aquele dia. Eu fiquei 3 dias me arrependendo. Eu dizia a Deus: eu me arrependo de toda a droga que eu vendi, de toda a família que eu destruí, de toda a vergonha que eu trouxe para minha casa. 3 dias de joelho. E eu falava do meu jeito: é nós, mano. Sabe como que é nós? Zona Leste, Corinthians. Calma. Cara, meu pai ia trabalhar, meus irmãos para a escola, ninguém entendia nada. Esse cara não sai de casa, porque eu vivia na favela, não vivia na minha casa. 3 dias me arrependendo. No último dia, 3º dia, meu pai chegou do trabalho. Eu disse: pai, tira uma palavra para mim. Ele pegou a Bíblia e disse: Deus, eu não sei o que o meu filho precisa. Imagine um pai que está orando pelo filho há 7 anos, quase 8 anos. O filho chegando algemado de viatura em casa, indo buscar o filho com overdose no hospital, sabendo tudo aquilo que eu vivia. Eu pedi uma palavra na hora. Ele disse: Deus, eu não sei o que meu filho precisa, mas o Senhor sabe. Fala com ele no número 10. Ele abriu a Bíblia, caiu Daniel 10. Ele começou a ler 10 e 10 em diante, e dizia: ei, homem muito desejado, desde o dia que aplicaste o teu coração a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Levanta-te, põe de pé. Naquele momento, a vida de Deus entrou em mim. Posso te falar uma coisa? Eu fiquei 3 dias sem beber, sem fumar, sem me drogar, sem traficar, sem prostituir. E agora, em outubro de 2023, fez 15 anos que isso aconteceu. Eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo. Estou viajando o mundo. Em maio agora, vou entrar em mais 3 países da Europa. Eu nunca imaginei viver isso. Algumas pessoas estão olhando assim: uau, eu não sabia disso. Por isso que eu vim aqui dizer para você: vale a pena ser um inconformado. Quando eu tive essa experiência, na minha primeira semana eu já tinha ganhado 3 jovens para Jesus. Em 1 mês de convertido eu já tinha ganhado 30 jovens para Jesus. Em 2 meses já tinha mais de 60 jovens convertidos. Na igreja que meus pais frequentavam, tradicional, saia, eita glória, terno, gravata. Já tinha ganhado mais de 60 jovens em 2 meses. E sou pastor de jovem até hoje. Eu não sabia pregar,
O primeiro livro que eu li foi o livro de Jó. Você vê quão evangelista eu era. Só desgraça no livro de Jó. Como você vai evangelizar alguém pregando Jó? Você vai falar, ó, Jó era um homem íntegro, reto, e Deus permitiu que os 10 filhos dele morressem. Mas eu chegava nas esquinas, falava, cara, posso te falar algo? Quer dar uns 2, mano? Não, eu encontrei algo muito melhor. Que história é essa? Eu encontrei Jesus. Ei, jovem, você que está recebendo essa palavra, Deus está te chamando para ser um inconformado. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Faz 15 anos que meu celular não toca uma música do mundo. Faz 15 anos que eu não coloco uma cachaça, uma droga, um cigarro na minha boca. 13 anos de casamento eu fiz agora com a mesma mulher, sendo fiel a ela, sem trair, sem ter olhos para outra mulher. Posso falar uma coisa? O padrão que o mundo estabeleceu é um padrão falido, mas o padrão que Deus estabeleceu para mim e para a tua vida vai nos levar a viver o que jamais imaginaríamos viver. Versículo 16, 1 João 2,16 agora. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Paulo diz, não vos conformei com os padrões desse mundo. O mundo faz, mas eu não faço. O mundo pensa desse jeito, mas eu não penso. Sabe por quê? Porque a nossa mente é como uma central de controle. Já percebeu? Que todos os seus movimentos primeiro saem daqui. A nossa mente é uma central de controle. O que eu estou falando primeiro começou aqui. A forma como eu movimento começou aqui, na minha mente. A mente é uma central de controle. Só que essa central ela foi corrompida. Satanás colocou um vírus nessa central. Esse vírus se chama pecado. Quem já teve um computador que o vírus entrou? Você não colocou antivírus, esqueceu de pagar, e de repente um vírus entrou no computador. Começa a abrir um monte de janela. O vírus começa a fazer o que quer com a central de controle. É ele que controla. E a Bíblia diz que todos pecaram, Romanos 3, 23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, esse vírus foi instalado em todo ser humano, o vírus chamado pecado. E por isso tem muita gente que não consegue largar a pornografia, que não consegue largar o vício, que não consegue largar a mentira, que não consegue largar o amor ao mundo, deixar de amar o mundo. Por quê? Porque há um vírus que está tornando essa pessoa uma marionete do mundo, uma marionete dos padrões mundanos. Efésios capítulo 2, olha como essa pessoa vive. Deixa eu pensar aqui mesmo. Efésios 2, versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Sem Jesus, esse vírus controla, o pecado domina o homem. Vou parar, não consegue parar. Vou ser fiel, não consegue ser fiel. Não vou falar palavrão, não consegue parar de falar palavrão. Não vou mentir mais, não consegue parar de mentir. Por quê? Porque é um vírus que controla a central, a mente, domina o corpo. Estão vivendo como zumbis. Eu estava em Nova York agora, e eu vendo as pessoas andando como zumbis, perdidas, sem direção, escravas do pecado, droga em todo lugar, briga, mães violentas batendo nas crianças, na nossa frente, uma perdição, zumbis, o vírus chamado pecado dominou a central de controle, a mente, o corpo dessas pessoas. Mas Paulo, ele nos ensina a usar um antivírus. Romanos 12:1, antes de falar não vos conformeis com este mundo, ele fala assim: apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto. Sabe o que é isso? Eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Eu me torno o sacrifício agora. O culto era realizado através de sacrifícios. Antes de Adão pecar, não tinha sacrifício. Adão pecou, o culto sacrificial começou. Teve que matar animais. E nós vamos ver lá, Deus estabelece para Moisés levantar o tabernáculo. E aí o sacerdote entrava pela única porta do tabernáculo, que aponta para Jesus. Agora ele vai, faz um sacrifício, vai para a bacia de cobre, lava as mãos, que representa ser purificado pela água da palavra, ou batismo nas águas. Mas primeiro houve um sacrifício, depois a purificação. Aí entra para um lugar chamado santo, que é um lugar de adoração, se acende incenso, onde tem um candelabro, onde tem a mesa da proposição com os pães asmos. Depois do santo, lugar de adoração, entra no santo dos santos, aonde a glória de Deus se manifestava. Pastor, o que isso tem a ver? Você quer que a tua mente de fato seja formatada com o antivírus da graça? Nós precisamos seguir esse culto racional. E sabe como ele começa? Primeiro por uma porta. Se passa por uma porta. Primeiro eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu passo por essa porta chamada Jesus. Agora eu me arrependo. O sacrifício aponta para arrependimento. João Batista, o primeiro pregador do Novo Testamento, um jovem de 30 anos, que vivia no deserto, se alimentava de gafanhoto, mel silvestre e se vestia de roupa de camelo. Se você visse ele na rua, você saia correndo. A pregação de João Batista era: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Agora Jesus começa o seu ministério. A primeira pregação de Jesus era: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Sacrifício, arrependimento. Sem arrependimento não tem mudança de mente. Chacoalha duas pessoas aí, um da direita e da esquerda, diz assim: arrependimento. Sem sacrifício, sem arrependimento, não há mudança. Quando você está se arrependendo, você está dizendo: Senhor, eu quero que a minha carne morra. Eu não aceito mais esse pecado. Eu não aceito mais viver desse jeito. Eu me arrependo. Arrepender-se, no grego, significa metaneo, mudança de mentalidade. Sem arrependimento não há mudança de mente. Já viu o cara que trai a esposa? Fala que está arrependido.
Daqui 6 meses traz de novo. Ele não se arrependeu. Ele teve remorso, uma reprovação da consciência. Ele não se arrependeu, porque quando nós nos arrependemos, a nossa mente ela é transformada, porque arrependimento significa mudança de mente. Então tudo aquilo que eu me arrependo, a minha mente já é formatada para mim não fazer mais. Você vai ver que nós só voltamos a errar naquilo que nós não nos arrependemos verdadeiramente. Tudo aquilo que você se arrependeu verdadeiramente, você não volta a cometer mais, porque há uma mudança de mente. Arrependimento, sacrifício, purificação pela água da palavra, ou o batismo, entra para o lugar de adoração. Vamos comigo agora? Já estou terminando. Escute isso. Quando você for orar, comece assim: eu te agradeço, Jesus, pela sua graça. Entra pela porta. Entrou pela porta, continua orando. Eu quero me arrepender por todos os meus pecados. Faz a lista: esse pecado, esse. Eu me arrependo, eu não quero mais viver isso. Saiu do arrependimento, começa a agradecer. Te agradeço por isso, Senhor, te agradeço. E vai agradecendo. Vai agradecendo. Você está num lugar santo agora. Daqui a pouco você começa a adorar, e aí você não quer mais parar. Depois desse nível, você entra para um lugar chamado Santo do Santo. E nesse lugar, não é mais você que fala, não é mais você que pede, não é mais você que faz. Nesse lugar é o próprio Deus fazendo em nós. A glória nos transforma, a glória nos molda segundo o nosso destino profético. O seu amor é como um furacão. Alguém está rendido a Ele nessa noite? A glória. Jovens, provem da glória de Deus. Provem da glória de Deus. Entra no quarto e diz: eu não vou sair daqui, Senhor, até que a tua glória me transforme. Eu tive muitas experiências nos cultos. Eu já vi câncer ser vomitado. Eu já vi Jesus curar AIDS. Eu já vi Jesus ressuscitar um bebê que estava morto no ventre. Eu já vi cura de diabetes. Eu já vi transformação de craqueiros em pai de família, empresários. Mas as maiores experiências que eu tive com Deus foi trancado num quarto com Ele. Então eu quero te pedir, jovem, eu quero te implorar nessa noite: use o seu tempo na presença de Deus. Nunca diga: eu não tenho tempo, porque hoje os nossos celulares vai mostrar quanto tempo ficamos nas redes sociais, e vamos ver que nunca foi falta de tempo, mas sim falta de prioridade. O secreto, a oração, a intimidade com Deus é questão de sobrevivência. Se nós não vivemos dessa forma, nós não vamos vencer esse mundo. Se nós não vivemos dessa forma, nós não vamos vencer a depressão, nós não vamos vencer a pressão, a opressão desse mundo. Uma vida de relacionamento com o Espírito Santo é questão de sobrevivência. Assim como o nosso corpo físico precisa beber água, ele precisa se alimentar diariamente, o nosso homem espiritual precisa desse tempo com Deus.
Ele me ama, Ele me amou. Que a minha e a tua vida seja um culto. Que a minha e a tua vida seja uma adoração a Deus. Você pode dizer, as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. O culto é para Ele. O meu líder não está vendo, mas Deus está vendo. A nossa vida é um culto para Ele. Os meus amigos da igreja não estão vendo, mas Deus está vendo. A nossa vida é um culto para Ele. Ele é o nosso galardão, de graça nos atrai. Sim. Meu Deus, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor vai levantar jovens, que os pés estarão na terra, mas o coração na eternidade. O coração incendiado e a mente iluminada. Alguém para desejar viver de forma inconformada. Ele me ama. Feche os teus olhos agora. Escute isso. Feche os teus olhos. O próprio Espírito vai ministrar a tua vida agora. O próprio Espírito vai ministrar a sua vida agora. Não tem ninguém que te ame mais do que o próprio Espírito Santo. Mesmo sabendo quem nós somos, mesmo sabendo os nossos erros, não tem ninguém mais interessado em nós do que o Espírito Santo. Ele geme com gemidos inexprimíveis. Eu estou pregando para jovens que estão vivendo uma restauração hoje. A central de controle, a mente, está sendo formatada. E depois que a central de controle é formatada, há um novo padrão que precisa ser estabelecido. O padrão original de fábrica. E sabe quem é o meu e o teu fabricante? É o nosso Deus, é o nosso Pai Todo-Poderoso. Quando recebemos essa metanoia, essa renovação de mente, o padrão de fábrica é estabelecido. A nossa linguagem muda, os nossos comportamentos mudam, os nossos pensamentos, as nossas intenções mudam, os nossos objetivos, as nossas motivações mudam. Então vem me incendiar. Só assim vamos ver um avivamento nos nossos dias. Só dessa forma vamos ver um avivamento nos nossos dias. Então vem me
incendiar. Vamos, vamos. Há muito mais em Deus do que você imagina. E há muito mais de Deus para você do que você possa imaginar. Vamos! Oh! Mais! 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 Glória! Te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, vamos, te damos. O Espírito Santo te marca nessa noite. Receba agora o toque da presença do Espírito Santo. Vamos, então vem me incendiar. Mais, 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 mais do céu. Mais, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Aumenta o fogo, Espírito Santo. Abra a sua boca. Novas línguas, vamos. Isso, mais. Isso, não temas. Já está dentro de você. Libere, libere novas línguas. Isso. Vamos. Novas línguas, isso. Isso. Há batismo de fogo hoje aqui. O Espírito Santo está batizando com fogo, com fogo, com fogo. Mais novas línguas. Não temas. Quanto mais você libera as línguas, mais ele te enche. É o próprio Espírito edificando a sua própria vida. Te damos